Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Vamos refletir um pouquinho sobre a palavra de Deus. Quero falar aqui brevemente aos irmãos sobre a verdade sobre o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. A verdade que vem sendo deturpada por muitos pregadores, por muitas igrejas, em especial a maioria das igrejas grandes, as que eu consigo observar, tem nas suas pregações deturpado a verdade sobre o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. O apóstolo Paulo, escrevendo a carta aos Romanos, capítulo 1, versículo 16, ele disse que não se envergonhava do Evangelho, porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crer. O Evangelho não é o poder de Deus para as nossas realizações, para as nossas conquistas. O Evangelho não é o poder de Deus para as nossas satisfações pessoais. O Evangelho é o poder de Deus que vai nos livrar da condenação eterna, que vai nos livrar do inferno. E eu tenho visto muitas pregações, muitas igrejas que pregam o Evangelho como sendo o Evangelho das realizações, das conquistas, do alcançar, do multiplicar bens. Tem pastores aí, pessoas que se intitulam profetas, que dizem que vai fazer a sua vida enriquecer, que você vai ganhar muito dinheiro, que o que falta na sua vida para ela prosperar é uma orientação profética. O Evangelho não é sobre alcançar. O Evangelho não é sobre conquistar bens materiais. O Evangelho não é o poder de Deus para que eu tenha prosperidade, para que eu tenha abundâncias sobre a terra. Eu não duvido do nosso Deus, irmãos, que é dono do ouro e da prata, e que se Ele quiser nos abençoar, Ele vai nos abençoar. Se Ele quiser nos prosperar, Ele vai nos prosperar. Mas o Evangelho não é sobre isso. Não é sobre alcançar ou conquistar, não é sobre eu me realizar. O Evangelho é sobre eu me arrepender dos meus pecados e entender que fora de Jesus Cristo não existe salvação da alma. O Evangelho é eu entender que a vida aqui, ela é passageira, que a eternidade está logo ali na frente, que cedo ou tarde todos nós iremos partir dessa terra, seja pela morte ou seja pelo privilégio de sermos a geração do arrebatamento da igreja. O Evangelho é sobre eu preparar a minha vida, é sobre eu preparar a minha alma para a eternidade. Portanto, se você vai à igreja simplesmente com o pensamento de que vai fazer campanha para você conseguir, para você conquistar, para você alcançar, tem igrejas por aí que é tanta campanha que envolve dinheiro que chega a dar nojo, meus irmãos. E eu estou vendo isso proliferando de uma forma muito grande nos dias de hoje. Então precisamos estar atentos, porque o Evangelho não é isso, mas é aquilo que o apóstolo Paulo afirmou aqui em Romanos 1,16. É o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Eu vou repetir, o Evangelho não é para nós alcançarmos, conquistarmos, prosperarmos, não é para realizações de satisfações pessoais, mas é o poder de Deus que vai nos livrar da condenação eterna, é o poder de Deus que vai nos livrar do inferno, é o poder de Deus que nos concede o direito legal da Nova Jerusalém, da Cidade Santa. Isso é que é Evangelho, e essa é a pregação que tem que ser feita a respeito do Evangelho. É arrependimento, é negar a si mesmo, é carregar a cruz, é seguir a Jesus a maneira que a Bíblia ensina, não é segundo os meus quereres. São muitas pregações, são muitas igrejas que só falam de prosperidade, que só falam de bênção, mas não há confronto contra o pecado. Quando Deus chamou Isaías como profeta, quando Isaías viu o céu pelo lado de dentro, viu Deus na sua glória, na sua majestade, a primeira coisa que ele pensou é que ele iria morrer, quando ele declarou: ai de mim, porque vi a glória do Senhor, e eu sou um homem impuro, eu sou pecador. Quando Isaías se aproximou de Deus e viu Deus bem de perto,
ele se arrependeu, ele ficou com medo dos seus pecados e se arrependeu, e Deus o perdoou, Deus o purificou. Isso é evangelho, é arrependimento, é conscientização de que nós somos miseráveis pecadores e que se nós não nos arrependermos e nos encaixarmos nas orientações da palavra de Deus, nós não teremos acesso ao céu, nós não teremos a vida eterna no reino de Deus. Portanto, se você está dando ouvidos a esse tipo de evangelho, está na hora de você prestar atenção na verdade, porque o evangelho não é sobre conquistar ou alcançar, é sobre se arrepender dos pecados, para que você, nós não venhamos a ir ao inferno, mas venhamos a herdar a salvação, o reino de Deus. Que o Senhor te abençoe e te livre de falsos pregadores, de falso evangelho, em nome do Senhor Jesus.